pastor Raul, hoje ele está de férias, tirou uma semana de férias, então ele está em Guarapari. A pastora Laila, inclusive, postou nos status dela, chegou lá de hoje já estava com um banho de praia, com um bom mineiro. Eles não curtiram a vida, né? Eles já foram lá tomar banho de praia. E o Senhor, Ele preparou para nós hoje uma palavra que está muito dentro desse louvor. Tem muito a ver com o louvor que nós cantamos aqui agora. E eu gostaria de que vocês prestassem muita atenção, porque quando o Senhor fala conosco, todas as vezes que Ele fala conosco, Ele tem algo sobrenatural para trazer na nossa vida. E nós precisamos usufruir e aproveitar de tudo que o Senhor tem preparado, porque Ele é bom, a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Em nome de Jesus, eu creio que Ele vai fazer algo sobrenatural no nosso meio hoje. A palavra do Senhor, ela, às vezes, ela é confundida com nós. Eu abri aqui no me abri. Vamos lá. Você abre ali, quer também? Alguém está ali? Dá de folha, nós temos muita tendência de confundir o que é riqueza e o que é bênção. Atribuímos muito a pessoa abençoada, aquela pessoa que tem dinheiro, a pessoa que consegue viajar, pessoas sábias, pessoas que têm influência, pessoas que têm poder, e não conseguimos entender o que é realmente a bênção de Deus na nossa vida. O Senhor, quando Ele chega para nós e fala conosco, nós precisamos estar atentos a tudo que Ele diz. Quando nós perdemos esse ponto de virada, nós perdemos as bênçãos do Senhor. Nós perdemos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para fazer por nós e para trazer até nós. O Senhor, Ele nunca nos dá uma bênção sem primeiro nos dar uma ordem. O Senhor, Ele fala conosco assim: confia no Senhor e será salvo em tua casa. Quando Ele falou com Noé, Ele falou assim: construa a arca, eu vou passar a aliança contigo. Ele fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Então o Senhor, Ele sempre vai nos dizer o seguinte: faça o que eu mando e eu levanto sobre você bênçãos. As bênçãos do Senhor para muitos pode ser dinheiro, porque precisa, outros pode ser um casamento desestruturado, que precisa se reorganizar, outros precisam de saúde, outros precisam de libertação, alguns precisam de paz, outros precisam de unção, outros precisam de mais atividade com Deus, varia. Por isso nós não podemos nivelar todas as pessoas da mesma forma. Nós precisamos entender que cada um é um e o nosso desejo vai ser alcançado conforme nós estivermos com relacionamento com Deus. E hoje eu quero trazer para vocês 3 exemplos de pessoas que conheciam a Deus. Porque é muito simples quando a gente vai comparar uma pessoa que conhece a Deus com o que não conhece. O que não conhece, a tendência dele é de viver fora dos planos, fora dos princípios de Deus. Mas Deus é Deus de princípios. Então nós vamos falar de quem conhece a Deus, de quem já ouviu falar de Deus, para que nós estejamos no mesmo nível. E nós vamos falar. Conseguiu? Está mudando de cor? Só para pensativo. Então nós vamos falar agora sobre o primeiro homem. E o primeiro homem que nós vamos falar é sobre Abraão. Abraão, ele recebe uma ordem. Ele recebe uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E quando ele recebe essa ordem, o primeiro impulso dele foi fazer o quê? Obedecer. Ele largou tudo que tinha e foi. E obedeceu a Deus. Só que nós também, muitas vezes nós saímos para obedecer a Deus, mas a gente não consegue ouvir e não consegue entender o que Deus está nos falando de fato. Nós não conseguimos perceber o que é que Deus está nos dizendo e até onde o Senhor está negociando conosco ou não. Nós queremos negociar com Deus. Ele sai com a boa intenção, mas ele carrega Ló.
E quando ele carrega Ló, no primeiro momento, ele vai parar em Siquém e ele vai adorar a Deus. Ele sai dali rico, ele já sai rico, ele sai de Harã, homem rico. Mas ele para e adora a Deus. Dali ele vai caminhar para o deserto, começa a ficar rumo a Betel, ele fica entre Betel e Ai, ele ainda levanta um altar a Deus. Mas quem sai carregando coisas que não deve, com o tempo, ele vai deixar de adorar a Deus. Não há mais interação entre Abraão e Deus. Abraão vai para o Neguebe e passa fome. Por quê? Toda pessoa que sai da presença de Deus passa fome. Agora nós não estamos falando de arroz e feijão, nós estamos falando da presença de Deus. Nós estamos falando da intimidade com Deus, da direção de Deus. É tão interessante, eu fico assim observando muitas pessoas e elas falam assim, olha, eu pergunto a Deus assim, eu posso fazer, eu não faço, e Deus dirige. E é tão mais simples, né? Quando nós éramos crianças, que a gente ia andando, o pai e a mãe puxando, porque raramente a gente tropeçava, porque quando a gente tropeçava, eles seguravam, a gente raramente caía. Mas quando crescemos, andamos só, e muitas vezes nós batemos cabeça em situações. E quando nós andamos com Deus, nós somos libertos dessas situações, porque a palavra do Senhor diz que aos anjos Ele dá ordem para nos sustentar, para que nós não tropecemos com os nossos pés em pedra. E Abraão, ele sai dali e ele vai, e quando ele chega no Neguebe, ele passa fome. Quem passa fome vai cair aonde? Cai no Egito. Todas as pessoas que passam fome estão no Egito. O Egito significa escravidão. Egito significa distância de Deus. Egito significa ausência de qualquer desejo de estar com Deus. E ali aquele povo chega. Quando ele chega, o primeiro comportamento de Adão, o que é? Mentir. Porque Egito te leva a mentir. O Egito, ele mente para você em todo o tempo. Ele mente que você está bem quando você não está bem. Ele mente que você está certo quando você não está certo. Ele mente que você está no caminho que Deus te colocou quando você não está. Ele te mente que Deus te aceita do jeito que você está, porque Ele não aceita. Uma vez que nós aceitamos Jesus, nós temos que mudar a nossa vida. Ele aceita como nós estávamos, mas a partir de hoje é vida de santidade, é vida de transferência, é vida de mudança. Nós temos que refletir. Quem está lendo a devocional que nós estamos na igreja, nós vimos semana passada é o quê? Ser imitadores de Cristo, caráter de Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo, andar como Cristo, viver como Cristo. Como nós vamos fazer isso se a gente está com o pé no Egito, ou se a gente está inteiro no Egito? Abraão era rico, ele tinha poder, ele era o chefe de um clã, ele mandava, ele desmandava naquele povo dele. E quando ele chega lá, por causa dessa mentira, ele ainda vai ficar mais rico ainda. Mas cadê a presença de Deus? Cadê a bênção de Deus? Cadê a promessa de Deus na vida dele? Ele tinha dinheiro, ele tinha mulher, ele tinha escravos, mas cadê a presença de Deus? Ele não tinha mais. Naquele momento ele não tem mais. E ele vai sair e vai sair do Egito, vai ser expulso. Você não estranhe na sua casa, na sua vida, quando determinados lugares você for rejeitado. Você primeiro bota o seu joelho no chão e vá buscar no Senhor. Por que estão te tirando daquele lugar? Muitas vezes não são as pessoas, mas é o próprio Deus que te tira da situação. É o próprio Deus que te tira da roda dos escarnecedores, do caminho dos infiéis, dos ímpios, de lugares, de mesas que você não deve estar. É o próprio Deus que tira. Ele me tirou e Ele tira vocês também. A minha casa era uma casa cheia de gente, cheia de festa, de banda, de cerveja, de tudo. Era uma alegria sem fim, aquela alegria aparente de Egito. E Deus me tirou de lá. E Ele falou para mim assim: eu vou tirar todo mundo. Não sobrou ninguém, sobrou eu e minhas 2 filhas e mais nada. Esse ano novo, como o Caris viajou e foi para ouvir a Brasil em São Paulo, eu fiquei sozinha com a Amanda. Eu não tinha como trazer a Amanda para a igreja e olhar ela sozinha. Eu passei o Natal, eu e Deus. E a minha atitude, sabe o que foi? Eu liguei a televisão, fui assistir o mesmo Vida Brasil que ela estava, e eu andava dentro de casa, eu louvava, eu ajoelhava, eu chorava, eu gritava e agradecia: Senhor, não me importa o resto, me importa o Senhor, porque eu tenho o Senhor aqui comigo. Todo mais, Senhor, passa, mas o Senhor é eterno. Eu não preciso
preocupado de estar só. Ele estava comigo. E quando nós estamos no Egito, nós não temos isso, nós não vivemos isso, nós não experimentamos isso. Pessoas que estiveram sozinhas no ano novo, ficaram deprimidas, chorando, foram dormir, frustradas porque não tinham companhia. Eu não precisei, eu tinha o meu pai, quem me criou, quem me conhece, quem me fez. E naquele momento, Abraão, ele é expulso. E ele vai fazer o quê? Ele volta para o Neguebe, aquele lugar onde ele passou fome, mas ele já sabia que a fome dele não foi saciada no Egito. Ele tinha que tomar outra decisão. E naquele momento ele refaz o caminho, ele volta para Betel. Quando ele chega naquele mesmo lugar que ele decidiu caminhar para o deserto de Neguebe, naquele mesmo lugar, ele invoca o Senhor. Quantas vezes nós temos notado que estamos no Egito, precisamos de um socorro, Deus nos tira daquele lugar, nos faz caminhar, e nós vamos nos posicionar e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Vem, Senhor, na minha vida e me direciona. Ou a gente continua achando que a gente sabe, que a gente resolve. Quantas vezes Deus tem dado oportunidades. Um dia que eu preguei sobre a sarça ardente, eu falei: olha, tem muitas sarças ainda ardendo no nosso meio e a gente não ouve. Tem muitas pessoas que Deus está usando para poder trazer uma palavra de renovo, de levantar, de transformar, de arrependimento. O que a igreja precisa hoje é arrependimento, é olhar para Deus, deixar de olhar um pouco para si mesmo, olhar para Deus. Por isso que as pessoas pensam que ser abençoado é ser rico, porque não entende Deus, não entende o plano de Deus. E nós precisamos transformar isso. E naquele lugar ele levanta um clamor a Deus, ele vai direto ao Senhor. E quando ele vai ao Senhor, Deus, ele não fica inerte. Mas Deus é um Deus que precisa ser provocado. Deus, ele precisa ser provocado. Aí eu falo assim: mas por que Deus precisa ser provocado? Ele não tirou o povo do Egito enquanto o povo do Egito não clamou. Ele não mandou socorro para o povo dele através de Gideão enquanto o povo não clamou. Ele não deu 15 anos de vida para Ezequias enquanto Ezequias não clamou. Ele não socorreu Josafá enquanto Josafá não clamou. Ele não abandonou Davi porque Davi clamava. Esta é a posição que nós devemos estar, do invocar ao Senhor, é clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor significa, vamos ver aqui se esse bichinho hoje quer funcionar. Clamar ao Senhor, eu quero trazer para você o que significa o clamor. Orar a Deus com grande fervor, intensidade e urgência. Um grito da alma que expressa dor, sofrimento, desespero ou uma necessidade profunda. Às vezes nós estamos com uma situação em casa e a gente fala assim: oh Senhor, tem dó, oh Senhor, ajuda, Senhor, tem misericórdia. Deus, ele não responde essas orações. Agora chega para ele e fala assim: Senhor, é doença? Senhor, cura, liberta, transforma. Senhor, se é no casamento, Senhor, minha família é projeto de Deus, meu casamento é projeto de Deus. Senhor, levanta meu casamento, levanta a minha vida, levanta a minha família, levanta a minha estrutura, abre portas. E o Senhor vai ouvir, porque Ele ouve quando há clamor. Essa é a diferença de uma pessoa que está já caminhando para Deus, de uma pessoa que está no Egito. E aqui, o que o Senhor vai fazer com ele? Então agora vamos apartar o que te impediu de estar na minha presença. Ló vai embora e você fica. E agora ele vai tratar com Abraão. E ele vai falar para Abraão, lá no capítulo 13 e depois no capítulo 15 de Gênesis, ele vai falar para ele assim: olha para a terra, norte, sul, leste, oeste, tudo que você alcança, agora eu te dou. Agora ele dá. Porque ele não deu antes? Ele já estava ali naquele momento, mas ele estava com coisas que ele não deveria estar. E nós vamos alcançar quando nós entendemos que precisamos nos desprender de coisas que não devem estar conosco, independente do que seja.
Qual seja o nosso pensamento, o nosso comportamento. Precisamos alinhar, um alinhamento. E depois ele fala com ele, agora olha para as estrelas do céu. O que você está vendo aqui, você conta? Se você não conta, maior é a tua descendência. E Abraão, ele naquele momento, ele não tinha nem filho, nem tinha esperança de ter filho. Ele não tinha nem perspectiva de ser pai. E em torno de 600 anos, 700 anos depois, sai do Egito 603.550 homens acima de 20 anos, sem contar mulheres, crianças e jovens abaixo de 20. Olha a multidão que se tornou o povo de Abraão, a multidão que é o povo de Abraão hoje. E o Senhor, Ele faz exatamente isso na minha vida e na sua vida. Ele nos transforma, Ele nos tira de onde nós estamos para nos levar a lugares maiores. Mas para chegarmos nesse lugar maior, nós precisamos olhar para Ele. Naquele momento, o Senhor já vai trazer para ele a bênção. Ele tinha dinheiro antes? Tinha saúde, tinha tudo, mas ele não tinha Deus. Ele não tinha a presença de Deus, a graça de Deus manifestando na vida dele ali naquele momento, como o Senhor fez com ele quando ele voltou ao ponto inicial. Nós vemos também que há outro tipo de pessoa. Há pessoas que não têm tudo isso que Abraão tinha prosperidade, mas estava afastado da bênção. Mas tem gente que tem bênção e não tem essa prosperidade toda. Seja nas finanças, seja na saúde, seja em qualquer outro lugar. O pastor falou aqui esses dias sobre Erenita. Erenita era uma pessoa que não tinha saúde, mas ela tinha a bênção, porque o Senhor estava com ela. Durante todo o processo, eu clamei ao Senhor e pedi assim: Senhor, eu não quero Erenita sentindo dor. Eu não quero Erenita sentindo dor. Erenita só sentiu a dor na hora de morrer no hospital. Todo o tempo dela, ela não sentiu dor. Toda hora que chegava para ela falava: você não está sentindo nada, porque a mão do Senhor estava lá. A enfermidade estava, mas a bênção estava também. Bênção não significa coisas. Bênção significa presença e agir de Deus na nossa vida. E então nós vamos ver agora o segundo homem. E esse segundo homem é Davi. Davi, ele era um menino improvável, que ficou esquecido, largado, desconsiderado, desprezado, inferiorizado. Mas aquele menino naquele pasto, cuidando daquelas ovelhas, ele tinha um secreto com Deus. Como está seu secreto com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Como você tem se prostrado diante de Deus, diante da sua vida normal? Não estou falando diante das necessidades, porque da necessidade todo mundo grita para todo lado, mas no normal, quando você não deve, quando você não está doente, seu casamento está bem, sua casa está estruturada, como é que está seu secreto com Deus? Tem horas que nós nos levantamos para clamar, tem hora que nós temos que levantar para agradecer. Nós somos muito bons de pedir, mas muito maus para agradecer. Esquecemos de agradecer a Deus por toda a bondade que Ele tem demonstrado para nós. Moisés vai falar: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas quando ele fala isso, quantas coisas difíceis eles passaram, mas eles chegaram em vitória, eles caminhavam em vitória. E Davi, apesar de tudo isso, ele naquele cantinho, ele provocou Deus. Ele foi alguém que o Senhor do céu olhou e viu ali. Quando nós estamos provocando Deus na nossa vida para nos usar, quando nós estamos provocando Deus na nossa vida para Ele entrar e fazer diferente no nosso caminho, quando nós estamos provocando Deus para uma mudança de vida e uma transformação. Esse homem, uma criança, naquele tempo ainda era um menino, um adolescente. Naquele momento, ele provoca Deus. E Deus olha para ele e manda o profeta ir lá na casa ungir ele. Todo mundo é apresentado, mas o Senhor vai falar com Samuel assim: olha, o homem vê altura, vê postura, mas eu não vejo. O homem vê segundo a aparência, mas eu vejo o coração. Como que o Senhor tem visto o nosso coração? Como que a gente tem apresentado o nosso coração para o Senhor?
Como que a gente tem entregado o nosso coração para o Senhor? É necessário que nós paremos para poder ter um momento de intimidade com Deus e ver assim: Senhor, como eu tenho me apresentado para o Senhor? Transforma meu interior, transforma meu pensamento, transforma, me faz ver como o Senhor vê. Jesus Cristo, ele via como o Pai via. O que ele dizia? Ele falava assim: ó, quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque os dois eram um só. E quanto nós estamos conseguindo ser um com Cristo? Quanto nós estamos nos esforçando para ser um com o Senhor? É muito simples a gente falar, é muito simples a gente apontar às vezes, mas como é nós vivermos com Ele? Como é nós estarmos com Ele? E Davi, ele estava no raio de visão do Senhor. E ali ele levanta, mas quando ele levanta ali, ele não se levanta rei, ele levanta ungido. Davi, ele era esquecido, mas ele tinha a bênção do Senhor. Davi, ele sai dali, daquele lugar, agora com o Espírito Santo. Ele agora era cheio. E ele tinha, e o Senhor diz que dá a você também um espírito que o Senhor coloca em nós, não é espírito de covardia, mas é de ousadia, de poder e de moderação. É um espírito de atrevimento, um espírito de a pessoa que é destemida. Ele não coloca em nós covardia, ele coloca amor e coloca também o autocontrole ou o domínio próprio, para que nós sejamos sábios. Porque só ter poder e ousadia é perigoso, mas ele coloca amor e moderação. E aquele menino, ele vai com essa ousadia, ele vai enfrentar Golias, e ele vai sair vitorioso, porque ele, apesar dele não ter tudo o que se esperava que tinha, ele tinha o Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, e ele fez coisas que os grandes que tinham, que Saul, que era o rei, Saul que tinha todo o poder e todo o glamour, Saul era um homem que ele passava da altura de qualquer um outro, ele era um grande homem, mas era covarde. Ele já não tinha mais o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está disponível para nós todo o tempo. O Espírito Santo, ele quer entrar na nossa vida. Olha, a palavra do Senhor nos diz que nós somos templo dele. Nós precisamos viver de acordo com o Espírito Santo, para que ele possa fluir em nós, para que ele possa fluir através de nós. Nós precisamos refletir essa beleza do Senhor, e a gente só reflete quando o Espírito Santo está em nós. E aqui nós vamos recebendo dele mais e mais, e vamos vivendo de glória em glória. Davi, ele vai ser perseguido, mas o Senhor vai dar livramento. Ele vai ser traído, ele socorre o povo de Keila, vai lá e defende aquele povo dos filisteus, mas esse povo entrega a ele. Chega um momento em que ele está de um lado do monte e Saul com milhares do outro lado. Eles vão fechar um cerco e vão pegar Davi. Aí o Senhor vai fazer o quê? Filisteus, invade lá a terra de Saul. Saul fica sabendo, Saul abandona e vai. Isso é coincidência? Isso é livramento. Quantos livramentos Deus tem te dado? Você, quando ora, você fala assim: Senhor, obrigada pelo livramento que o Senhor me deu, os que eu vi e os que eu não vi. Porque são tantos livramentos que Deus nos dá. O diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem se posiciona como presa fácil para ele destruir, para ele entrar, para ele matar. Porque ele rouba, mata e destrói. É isso que acontece. E como Davi estava naquele lugar, debaixo da direção de Deus, porque Davi, ele foi salvar o povo de Keila porque Deus falou. Ele voltou e se colocou naquela posição do monte porque Deus falou. Deus guarda, Deus protege. Ele recebeu lanças que Saul mandava, mas nenhuma pegou. Muitos dardos, muitas lanças o diabo quer lançar na sua vida, e ele lança também, mas o Senhor, ele faz o quê? Ele bloqueia todas. Quando nós nos colocamos nesse lugar, o Senhor, ele nos livra de todas. E Davi, ele vai ser líder de 400 homens. Agora, quais são esses homens que Davi vai liderar? Ele vai liderar os homens que passavam fome, eram endividados e eram os descontentes. Ele não liderou pessoas cultas, pessoas
polidas, pessoas fáceis de mexer. Ele pegou a pior nata que tinha. Quem deve, quem é infeliz, quem passa fome. Ele pegou essas pessoas. Como você que é líder de célula, você que é líder em treinamento, você que é anfitrião, como que você que é filho de Deus tem se comportado diante dos seus irmãos, diante das pessoas que estão ao seu redor? Como que você tem sido Davi na sua casa? Você tem sido Davi no seu casamento? Você tem sido Davi no teu trabalho? Líder de célula não é líder de célula na segunda de noite ou na terça de noite. É líder de célula de segunda a segunda, 24 horas por dia. É clamando pelo seu povo, é ajudando o seu povo, é apresentando o seu povo para o Senhor. Esse é o papel de um líder. E o Senhor não nos chamou para sermos cauda, mas para sermos cabeça. Então todos nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo e o que Ele quer fazer conosco. Essa palavra do Senhor, ela vem muito para nos mostrar aonde nós estamos em Cristo. Nós estamos caminhando como em Cristo, nós estamos nos posicionando como em Cristo. E naquele momento, Davi, ele vai ser protegido. Davi, ele vai se tornar rei? Vai. Quando? Só quando Saul vai morrer. Só quando Saul morre com 72 anos, Davi, ele vai passar, os estudiosos dizem que ele passa ali em torno de 20 anos, mais ou menos, quase 20 anos, para se tornar rei. Durante esse tempo, ele é perseguido, o tempo inteiro, em todas as situações, mas ele em todo o tempo, ele tinha a bênção de Deus, ele tinha livramentos. Quantas pessoas conseguem fugir tanto tempo e não ser alcançado, se Deus não estiver guardando? Se o Senhor não estiver protegendo, se o Senhor não estiver cobrindo, se o Senhor não estiver estendendo a sua mão sobre eles. Quantos? Aonde estão os nossos olhos? O que é que nós estamos preparando para a nossa vida? O que é que nós estamos sonhando para a nossa vida? Será que são os sonhos de Deus? Será que são os planos de Deus? Quando caminhamos nos planos de Deus, ainda que todas as coisas não sejam boas, porque a palavra do Senhor nos diz que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, mas Ele está conosco. E a paz do Senhor, ela excede o entendimento. Muitas pessoas estão tristes, estão frustradas, porque não conhecem a Deus, mas quem conhece o Senhor, diante das dificuldades, ele vive uma vida em paz. E é uma paz que não se explica. Não adianta a gente querer explicar essa paz, não se explica. E o fato de não conseguirmos explicar, às vezes, nos faz pensar que não existe. Mas é só viver na presença de Deus que nós vamos entender. Davi, durante todo o tempo da vida dele, que ele passou por essas situações, e que a gente vê ele conversando com Deus: Senhor, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, eu posso, eu não posso. Em todos esses momentos, o Davi, ele vai receber uma direção e ele tem a paz. As coisas aconteciam, mas ele tinha paz. E a gente vai ler como foi a vida de Davi lá em Salmos. Porque quando a gente lê em Samuel, em Reis, a gente vai ler, a gente vê ali em Crônicas, a gente vai conseguir ver que Davi era muito linda a vida dele, né? Ele estava perseguido, mas o Senhor desviava. Ele estava sendo assim, mas o Senhor tirava. Mas quando a gente vai ler em Salmos, a gente vai ver o quanto aquele homem sofria. O quanto aquele homem, ele chega um momento que ele fala assim: eu só tenho pele e osso. Eu não tenho mais nada, de tanto que aquele homem sofria. Mas no final ele tem assim: mas eu glorifico a meu Deus. Quando ele estava terrivelmente abatido, ele falava assim: por que se abate a minha alma? Por que se entristece dentro de mim? Crê em Deus. Então ele falava para ele ministrava para ele. Quanto você tem ministrado em você mesmo? Quanto você tem falado para você mesmo que o Senhor transforma a sua vida, que o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te tirar desse lugar e vai te colocar em outro, o Senhor vai te levantar, a presença dEle vai te mudar, a presença dEle vai te transformar. O quanto você ministra em você. Muitas vezes nós esperamos que outros orem, que outros ministrem, que outros falem, mas quanto a gente tem falado? A gente só fala isso quando a gente está no secreto, como Davi estava no secreto. E nós temos também um terceiro homem. Esse terceiro homem, ele era abençoado, ele era próspero, mas esse homem, ele não percebeu
Ele precisou perder para perceber. E esse homem é Jó. Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, que esse homem, quem fala isso dele não é ele, quem fala disso dele é Deus, que ele era um homem íntegro, era um homem reto, correto, e que temia a Deus. Só que quando nós vamos ler no original o temia a Deus, era um homem que tinha medo de Deus. Temer a Deus não tem nada a ver com ter medo. Temer a Deus é respeito, é reverência pelo poder, pela santidade de Deus. Esse é o temor que Deus fala para nós, que a sabedoria nos dá. Provérbios 1:7 vai dizer: a sabedoria do Senhor é o princípio do conhecimento, e o conhecimento do Senhor leva ao temor. Então nós tememos a Deus quando nós entendemos o nível de santidade de Deus e como nós chegamos a Deus. Há tantas pessoas que chegam para Deus falando com Ele de igual para igual. Ah, Deus, você faz isso, você faz aquilo. Deus não é você, Deus é Senhor. Ele é Deus, é Criador de todas as coisas. Se nós estamos aqui, nós somos feituras do Senhor, nós somos criados por Deus. Nós não estamos aqui porque temos autonomia. Não nascemos, não vivemos e nem morremos por autonomia nossa. O Senhor, Ele tem todos os nossos dias escritos. E Jó, ele caminhou com Deus. Agora ele vai ser acusado pelos seus amigos, vai ser criticado pela sua mulher, mas ele vai continuar na presença de Deus, porque ele entendia quem era Deus. Ele já ouvia falar quem era Deus. E Jó, ele vai passar um tempo largo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que passa rápido, mas não é rápido. É um processo lento em que ele vai passar. Quando os amigos dele chegam e veem o estado que ele estava, os seus amigos se vestem de saco e cobrem a sua cabeça de cinza. Os amigos, imagine como ele estava. Mas aquele homem, durante todo aquele tempo que ele estava naquele lugar ali, ele cria que Deus estava vendo, mas ele confrontava muito. Ele passa os primeiros capítulos, a grande parte do livro, se defendendo. Quanto nós estamos nos defendendo, achando que nós somos certos, que nós estamos com a razão? Quanto é que nós temos vivido uma vida onde todas as coisas que acontecem conosco, nada serve de ensinamento, nós somos injustiçados? É isso que o Senhor traz para o nosso pensamento. Cuidado com as coisas que estão ao seu redor. Preste atenção com o que você pode aprender com elas, com pessoas, com situações. O que você pode aprender com elas? O sábio, ele não aprende passando pela situação, ele aprende vendo o outro passar. A pessoa sábia, se ele sabe que um vai cair daqui e vai machucar, ele não vai cair para machucar. Se ele já sabe que vai, ele vai evitar. O sábio, ele evita. E Jó, ele passou o tempo inteiro criticando, sabe? Ele conspirava contra tudo. E ele dizia assim, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou a vida dele, ele amaldiçoou todas as coisas, se justificava que ele era bom, que ele ajudava as viúvas, os órfãos, ele ajudava, ele deixava os pobres. Então o tempo inteiro ele está se justificando. E quanto mais a pessoa se justifica, mais a outra pessoa acusa. Na Paraíba, nós temos um ditado que diz assim: a forma de defesa é o ataque. Então, se eu estou sendo atacada, para eu me defender, quanto mais eu me encolher, mais eu vou ser atacada. E isso acontecia com Jó. Quanto mais ele se defendia, menos ele tinha forças e mais ataques ele recebia das pessoas. Até que chega um momento que ele vai ele vai provocar Deus. Ele vai falar assim com o Todo-Poderoso: ó Todo-Poderoso, quem me dera o Todo-Poderoso respondesse às minhas perguntas. Quando ele vai falar isso, ele até aí está ótimo, porque ele provoca Deus e Deus vai responder a ele as perguntas. Mas ele chega e fala para ele assim: olha, se ele me chamasse para uma audiência, eu me apresentaria diante dele como um príncipe. Ou seja, quem ele se achava que era? Ele se achava que ele era tão perfeito que ele poderia chegar no Senhor nesse nível, no nível de um príncipe.
E o Senhor então fala com ele assim: então peraí, agora eu vou fazer pergunta para você. E o Senhor vai fazer 2 perguntas para ele. E quando nós nos colocamos na posição de Jó, quando nós criticamos a nossa vida, criticamos as coisas que estão ao nosso redor, criticamos os planos de Deus para nós, criticamos as situações que estamos vivendo, não aprendemos nada com ela, e muitas pessoas começam a blasfemar. Quantas pessoas blasfemaram contra Deus por conta do Covid? Quantas pessoas odeiam Deus por conta do Covid? Quantas pessoas acham que Deus é injusto por conta da Covid? Aí o Senhor vai e faz pergunta para ele assim: onde você estava quando eu lancei os firmamentos da terra? Onde você estava quando eu delimitei os mares? Quando eu criei a luz? Quando eu faço a chuva cair? Quando eu determino o caminho dos raios? Aonde você está? E depois ele fala assim: agora eu te faço uma pergunta. Agora o Senhor vai fazer uma pergunta para ele: você está me acusando, está me questionando? Quem é você? Aí ele, quando Jó recebe essas perguntas, Jó vai falar para ele assim: eu agora sei quem é o Senhor. Antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Nós precisamos começar a ver. Nós precisamos começar a ver. Aqui a bênção, agora ele vai receber tudo em dobro. Não vai receber tudo em dobro simplesmente porque ele perdeu, mas ele vai receber tudo em dobro porque ele consegue ver. Ele consegue ver o Senhor. E é isso que nós precisamos, ver o Senhor. Nós precisamos nos colocar diante dele, entendendo que o que está em Mateus é puro e é verdadeiro. Buscai o Senhor e a sua justiça. Buscai o Senhor e a sua justiça. Buscai o Senhor e a sua justiça. Esse é o primeiro passo. O Senhor é Deus de princípios e é Deus que vai cumprir a palavra dele. Se nós não andamos em princípios, nós não usufruímos do que Deus tem para nós. Esaú perdeu a bênção, por quê? Porque o Senhor vai falar com o Faraó, lá atrás vai falar com ele assim: olha, tira meu povo do Egito, porque o meu povo é meu primogênito. O povo de Israel é meu povo primogênito. Depois dele, graças a Deus, vemos nós, outros povos, mas aquele era o primogênito. Deus tem cuidado com a primogenitura. Jesus foi primogênito, hoje não é mais, ele foi primogênito. Hoje nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo. Mas Esaú não deu valor àquele princípio do Senhor. Ele desprezou a primogenitura quando ele troca por um prato de lentilha. Aquele fato dele perder a bênção não foi simplesmente um acontecimento por acaso. Aquilo ali é cumprimento de Deus. Se você não quer, você não quer, você não tem. E ali ele vai passar para Jacó e Jacó recebe. Foi uma forma meio que indevida? Foi, mas naquele momento ele entrega a Jacó porque o outro não quis. Quanto nós estamos rejeitando a direção e a palavra de Deus? Quanto nós estamos rejeitando, quando o Senhor ele nos dá a direção, o Espírito Santo, ele nos constrange. Quem já teve experiência do Espírito Santo falar, sentir que não deve fazer uma coisa, e aí vai e faz, e depois fica aquela coisa ruim por dentro porque fez? Quantas vezes passamos por isso? O Espírito Santo ele nos constrange. Agora nós é que queremos decidir nossa vida, e nós rejeitamos essas direções, e quanto mais nós rejeitamos, mais distante ficamos. O Senhor ele quer fazer algo novo. Ele quer fazer algo novo. Depois que ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele vai falar assim: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nossos olhos não devem estar nas demais coisas, nossos olhos devem estar em Cristo. Nossos olhos devem estar no Senhor. Buscar o Senhor de verdade. Não é buscar o Senhor simplesmente por interesse, mas por quem Ele é. O Senhor ele condena quem adora a criatura, porque nós temos que adorar o Criador. Nós temos que adorar quem nos fez. Nós temos que adorar quem se foi para aquela cruz e que agora nós vamos relembrar que deu aquele sangue, que se entregou, que vendo um povo gritando, mata, crucifica, crucifica, e ele sobe naquele lugar, ele chega naquela posição ali e vai falar assim: olha, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E o Senhor hoje ele fala para nós: eu perdoo vocês que não sabem o que fazem, mas abra os olhos,
Abre os olhos, porque por mais que eu perdoo, se você não entender, se você não refazer caminhos, se você não mudar a sua história, você não vai poder alcançar o melhor que eu tenho para você. E o Senhor, Ele tem melhor para mim, Ele tem melhor para você, Ele tem melhor para cada um de nós, e nós precisamos entender o que o Senhor tem preparado e Ele tem separado para cada um de nós. É andando no caminho dEle. Precisamos tirar os nossos olhos do mundo e colocar os nossos olhos em Jesus. Nós precisamos olhar para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que olhar para Ele. Ele fala assim, olha, que a palavra dele é para ser meditada. Quando a gente medita uma coisa, a gente ouve uma notícia, a gente começa a ficar pensando naquilo o dia inteirinho, e aquilo vai incomodando, mas a gente passa o dia inteiro, depois a gente comenta naquilo. Quanto a gente tem feito isso com a palavra do Senhor? Quanto a gente tem tentado guardar a palavra do Senhor? Umas pessoas têm mais dificuldades, outras têm menos. Uns sabem ler, outros não sabem. Mas nada justifica não ter contato com a palavra do Senhor. Hoje nós temos Bíblia em áudio. Quem não sabe ler pode ouvir. Eu tenho dificuldade de guardar demais os versículos da Bíblia. Eu fico irritada porque o pastor começa a falar ali, eu falo todos, mas quando eu tenho que falar eu não lembro nenhum. E aí agora eu já arrumei uma estratégia para mim. Eu mesmo gravei 5 vezes cada versículo e fico o dia inteiro escutando aquilo. Boto o fone de ouvido e fico escutando e repetindo. Porque aquilo tem que mudar na minha vida. A gente tem que achar alternativa para mudar a nossa vida. Nós não podemos continuar na mesmice, justificando, criando justificativas e vivendo na mesmice. A gente precisa mudar, precisamos crescer, precisamos romper, precisamos nos colocar no lugar que o Senhor tem para nós, e entendendo que as dificuldades fazem parte. Paulo vai dizer assim, olha, eu sei viver no muito ou com o estômago vazio. Eu posso ter muito, posso ter pouco, sei viver na fartura, sei viver na escassez. Ele sabia viver de todo jeito. Por que ele sabia viver de todo jeito? Tudo posso naquele que me fortalece. Não se tratava dele, se tratava de quem fortalecia. E o Senhor, Ele fala para você exatamente isso. Não se trata de você, se trata de mim. Posicione. Tire os olhos de onde você está e olhe para mim. Busque a mim. Porque com certeza eu abro as janelas dos céus, derramo bênçãos sem medidas. Eu já levei e continuo carregando as suas dores e suas enfermidades. Eu continuo te dando perdão pelos seus pecados. Nós precisamos entender que nós somos justiça de Deus. Nós somos justificados pela fé. Então nós temos que ter e nós podemos ter paz para com Deus e em Cristo Jesus. O Senhor, Ele fala agora, vocês são novas criaturas. As coisas antigas ficam para trás e tudo se faz novo. É assim que nós vamos viver. E às vezes a gente fala assim, mas eu tenho algumas coisas que são tentação para mim. Cada um tem uma tentação em uma área. Cada um é tentado. Mas a palavra do Senhor, o Senhor é tão perfeito que Ele diz assim, ó, vós não sois tentados além do que vocês possam suportar. Mas tão fiel é Deus que se Ele vê que a tentação é maior, Ele te livra dela. E quando Ele sabe que a tentação é no nível da sua capacidade, Ele te dá escape. Então você não precisa cair na tentação. Também vai dizer assim, ó, que a tentação, ninguém pode falar que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pelos seus próprios prazeres que te arrasta e te destrói. Então a palavra do Senhor, ela já nos deixa claro, ela nos mostra. Eu quero dar só um testemunho meu, porque eu gosto muito de filme e série. Gosto muito de assistir filme e série. E se eu começar a assistir uma série, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não faço almoço, eu trabalho com o negócio ali do lado, meu tudo é assim. E eu já sabendo como eu sou, eu fiz um compromisso com Deus. Senhor, foi o ano passado, eu falei, eu não vou ver filmes e séries até o final de 2026. Eu não ligo para assistir nada disso. Então, não adianta alguém falar assim, tem um filme bom, assiste. Tudo bem, beleza, eu não vou ver, porque eu sei que é minha tentação, aquilo ali. E se eu entrar naquela tentação, eu vou me afogar. E Deus falou para mim, essa você suporta, então você vai ter ela na sua vida. Mas eu te dou um escape. Qual é o escape? Eu mesma determinar que isso não é bom para mim. E eu mesma decidi procurar, buscar o Senhor e largar e não assistir. É posicionamento. É posicionamento. E é isso que nós precisamos viver, com posicionamento.
Todos nós temos dificuldades, todos nós temos barreiras, mas todos nós temos uma palavra do Senhor que nos fortalece. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. E você vai ser fortalecido em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Nesse momento que você ouviu, feche os seus olhos e comece a meditar no que você ouviu.